Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma, eu ia dizer quarta-feira, mais um sábado, de estar aqui com os irmãos, e hoje vamos estar dando um culto a nosso Deus, agradecendo a Deus por cada família aqui do Sítio Agudo, por nossas famílias. Vamos estar louvando, adorando ao Senhor por nossas famílias. Amém? Eu convido você a ficar de pé para a gente iniciarmos com a oração. Em seguida, você também vai estar fazendo comigo uma leitura bíblica. Então, vamos estar orando nesse momento. Pai, querido Deus, queremos te louvar, queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus que nos criou, o Senhor é o Deus que se revelou a nós, por meio, Senhor, dos profetas, por meio, Senhor, da Tua palavra, e, Senhor, o Senhor se revelou a nós de um modo mais profundo, Senhor, além também da Tua criação, o Senhor se revelou a nós de um modo mais profundo pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos te louvar, te agradecer pela salvação em Cristo. Queremos te louvar, te agradecer por cada família aqui nesta noite, e que como igreja do Senhor, em nome de Jesus, te pedimos ao Pai e te oferecemos todo esse culto ao Senhor. Que o Senhor esteja nos iluminando, que o Senhor esteja nos inspirando, que o Senhor esteja, Senhor, nos ensinando nesta noite, fazendo grandes coisas, ó Pai, no nosso meio, porque sabemos, ó Pai, que quem faz a obra é o Senhor. Então, Senhor, desde já queremos te pedir isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 127 e vamos ler ele até o 128. Vamos fazer uma leitura junto assim do Salmo 127 e também do Salmo 128. São dois salmos que, quando fala em família, quando fala em casa, fala muito ao meu coração, aos nossos corações, e o Espírito Santo nos faz lembrar muito desses dois salmos, Salmo 127 e o Salmo 128. Queremos saudar aqueles que estiverem nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor abençoe sua vida, que você possa também ser abençoado nesta noite e permanecer conosco até o final do culto. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que tema ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nesta noite, que é viva, que é eficaz, e pedimos que o Senhor aplique, Senhor, em cada família nesta noite, em cada coração. E assim já te oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a irmã Maria, que juntamente com as auxiliadoras aqui do Sítio Agudo, vai estar louvando salmos e hinos. Pode ser dois salmos e hinos. A irmã Maria está com a oportunidade de estar louvando com as irmãs.
Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite com muita alegria. O Salmo de número 4. Tem um sobrado. Número 4. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, pois Jesus é o perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Amém, glória a Deus. Amém. Ainda vamos louvar o 14? Número 14. Vocês também podem louvar junto conosco. Aí no seu lugarzinho, né? Adore ao Senhor nesta noite. 14. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou
deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, o Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus, grandioso é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje veio me acompanhando a minha esposa, graças a Deus, meus 2 filhos, né? A irmã Suzana e também a nossa irmã Andréia, que hoje está convidada a trazer alguns louvores também ao nosso Deus nessa noite, para que Deus seja glorificado e a igreja também seja edificada. Então a irmã Andréia está com a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui, né, com os amados irmãos, para juntos estarmos louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. E como foi dito, né, esta noite nós estamos celebrando a Deus pelas famílias, né? Amém. E eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui com mais uma parte da família que Ele me concede, né? Ele concede a cada um de nós, porque a família em Cristo também é nossa família, né? Somos todos um corpo reunidos, não é? Então eu vou cantar esse louvor que ele vai falar justamente da família que nós somos em Cristo Jesus. Amém.
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisamos uns dos outros. Em nome de Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continuar louvando a Deus e dizendo que a nossa casa é uma casa de bênção. Profetizando isso sobre a nossa família, em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção.
Nesse momento a irmã Andréa vai estar orando pela família. Eu peço que você fique de pé e você esteja orando ao Senhor pela sua família. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, você esteja juntamente conosco, em nome de Jesus, nesse momento orando por cada família. Após essa oração, vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas, e continuamos adorando ao Senhor com a irmã Andréa. Então oremos ao Senhor nesta noite. Pai querido, santo e amado, entramos, Senhor, na Tua presença, em nome do Teu Filho amado, primeiramente te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, nos cubra com a Tua graça e nos alcance todos os dias, Senhor. Pai querido, neste momento especial, nós te pedimos, Senhor, por cada família aqui representada, ó Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito seja o morador principal de cada lar, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ensinando a lidar, a organizar o nosso lar conforme a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir e nos ajudar, Senhor, a ter no nosso lar um pedacinho do céu, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, cada família. Que o Senhor possa estar dando estrutura, que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, naquilo que cada família tem precisado, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada lar aqui, Senhor, representado. O Senhor sabe das dificuldades que cada um tem enfrentado, Senhor. Aquelas problemas familiares que só o Senhor tem visto. Que o Senhor possa estar, ó Deus, ajudando cada família, cada um aqui presente, dando sabedoria, dando consolo, dando conforto e ajudando, Senhor, a lidar da melhor forma. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que faça do nosso lar um lugar de harmonia, Senhor. Que faça do nosso lar um lugar onde o Senhor possa vir habitar todos os dias. Que nós possamos, Senhor, te convidar todos os dias a estar conosco dentro do nosso lar e fora dele, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, protege cada família, Deus, de todo mal. Protege e livra, Senhor, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Pai querido, fica conosco, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá união, Senhor. Que tudo aquilo que tira a união dos lares seja desfeito em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor seja a luz que ilumina cada lar aqui presente, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento vamos estar adorando também ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cristo
estar orando nesse momento pelos dízimos, as ofertas. E o Senhor tem feito a provisão através de seus servos. Amém. Peço que irmãos curvem suas cabeças e oremos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, que estamos mais uma vez, Senhor, juntos, reunidos, Senhor, em teu santo nome, para te agradecer, Senhor, por mais um dia que tu nos concede, por mais uma oportunidade de estar, Senhor, juntos para te adorar, meu Deus. E também nesse momento te apresento, Senhor, aqueles que contribuíram, Senhor, aqueles que não puderam contribuir, Senhor, visite neste momento cada lar, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que supra a necessidade de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente, meu Pai, aqueles que contribuíram, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um, meu Pai, 1000 vezes mais. Abençoa os seus trabalhos, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido você para abrirmos a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo. A irmã Terezinha estava ali assistindo sua filha louvando ao Senhor. Todos aqueles que estão nos assistindo, os irmãos da nossa igreja congregacional em Buzeiro, Deus abençoe a todos. Nesse momento eu convido você que está nos assistindo, você que está aqui presente, a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, vamos fazer a leitura, mesmo sentado, mas com reverência à palavra do Senhor, ao que vamos ouvir nesta noite, crendo que é um momento que podemos dizer que Deus, de uma forma especial, Ele se senta para conversar conosco. Amém? Então que possamos estar também de ouvidos atentos. Como disse um certo teólogo, que o Senhor nesse momento coloque luz na nossa mente e fogo no nosso coração, para que nossa mente venha a ser iluminada e para que nosso coração venha a arder, né? Pela presença do Senhor, pelo desejo de estar com o Senhor, pelo desejo de aprender mais e pela vontade, o desejo e o pedido e a dependência do Espírito Santo de sairmos daqui e colocarmos em prática. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim, preste bastante atenção. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura
cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam ao campo um homem egípcio e a trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pão, de pasta, de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não matarás, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os malequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes falou coisa alguma, nem pequena nem grande, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Ore comigo. Pai, queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor coloque luz na nossa mente, fogo no nosso coração, que venhamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, trata conosco acerca da família, restaura a família, nos desperta, faz conforme a tua vontade nesta noite. É assim que te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que estou aqui com os irmãos, eu sempre fico maravilhado e sempre digo aos irmãos que é muito bom estar aqui com os irmãos, seja na quarta, seja no sábado, porque coisa boa é nos reunir aqui, e sempre que nos reunimos aqui, em nome de Jesus, para buscarmos a face de Deus, e seja em qualquer outro lugar, que a intenção seja essa, para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz de Deus, podemos ter certeza que coisas grandes acontecem. É com essa expectativa também que chegamos aqui nesta noite. Viemos aqui porque amamos a Cristo. E tratando do tema hoje, viemos aqui também porque amamos nossa família. Talvez não tenha em toda a geografia do mundo um lugar onde nós enfrentamos mais lutas. E também um lugar onde celebramos com mais alegria do que na nossa casa. A família sempre foi palco de lutas. Basta olharmos para a história, isso não é de hoje. E muitas vezes a gente se preocupa, sim, com as lutas que estamos passando, e isso não está errado, é normal e é importante que a gente procure agir. Mas quando olhamos para a história, vemos também que homens e mulheres de Deus passaram por grandes lutas dentro da família.
A exemplo, podemos pensar aqui, podemos olhar na história sobre, por exemplo, a história de Adão e Eva. Imagine comigo, onde um casal, no início da história, tem 2 filhos, e no início da humanidade, um irmão mata o outro. Já pensou na história também do nosso pai da fé, Abraão? Abraão, de modo apressadamente, parece contratar uma barriga de aluguel naquela época. E o menino nasce e de repente Abraão também vê Sara, a mãe, vê sua esposa, dizer àquele menino, vai embora, sai daqui de casa. E Abraão vê seu filho dobrar lá na curva do deserto. Você já imaginou o que é um Isaac orar 20 anos para sua mulher engravidar? E no dia que ela engravida, meus irmãos, tem dentro do seu ventre 2 nações. 2 nações que vamos ver que os pais não sabem criar seus filhos. E acaba jogando um contra o outro. E termina os pais passando a velhice na solidão. E boa parte dos filhos, a vida dos filhos brigadas um com o outro. Sendo apenas 2 filhos. Você já pensou na luta que Jacó teve? Jacó teve um dos filhos, chamado José. Era o preferido do pai. E por ser o preferido do pai, gera inveja nos irmãos. Seus irmãos não eram flor que se cheira e faziam coisas erradas. E quando José chegava e contava ao pai, isso gerava mágoa, isso gerava ciúme, até que sabemos na história que venderam o próprio irmão. Imagina, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim tem também 2 filhos que vão se tornar, irmãos, ladrões. E vão ser assassinados roubando gados. Imagina o quanto foi difícil para José e para esse funeral. Podemos olhar também a história de Eli. Eli é um sacerdote por 40 anos. Cria seus 2 filhos dentro da igreja. Mas seus filhos não conhecem a Deus. Fico olhando a história de Samuel, o maior juiz de Israel. Um homem que pôde comparecer diante da nação e dizer o seguinte: provem para mim se algum dia eu tomei alguma coisa de vocês. Eu fui líder desse país político, religioso, e eu nunca cobicei nada. E nunca tomei nada que não era meu. Eu nunca deixei de orar por vocês. Samuel poderia falar isso. Mas os filhos de Samuel não andaram no mesmo caminho do pai. E se a gente continuar olhando na história, histórias de homens de Deus, mulheres de Deus, vamos ver que isso se repete, se repete e se repete. Como um homem, por exemplo, piedoso, como Ezequias, gera um filho que foi um demônio na pessoa humana. Manassés talvez foi o homem mais endemoniado na história. E eu venho trazendo aos irmãos essa história sobre essas famílias que já se passaram e que foi digno de ser escrito nas Escrituras para que a gente também aprendesse. Eu venho com essa introdução para dizer para você que você não tem uma família perfeita, nem eu tenho uma família perfeita, e nem outros que já passaram tiveram uma família perfeita. Mas eu quero dizer aos irmãos que mesmo com lutas, mesmo com nossos dramas, mesmo com as fraquezas, mesmo com os nossos conflitos, mesmo com as nossas tensões, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas expectativas, a nossa família é a nossa família. Eu não sei como está a sua família nesta noite. Eu não sei se fôssemos fazer uma radiografia, como seria a radiografia da sua família. Com a unha. Se fôssemos colocar isso numa foto, como seria essa foto? Mas eu sei que nenhum de nós poderemos dizer que nossa família é perfeita. Então, quando tratamos do assunto nessa noite, não viemos aqui de salto alto.
Nós não viemos para olhar nenhum de nós aqui de cima para baixo. Nós não viemos aqui para censurar ninguém. Nós viemos aqui como todos. Minha família veio aqui nesta noite como toda a família, para nessa noite estar na dependência do Senhor. E podemos dizer nessa noite: Deus me socorre. Deus me ajude. Deus tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, tem misericórdia da minha família. Todos nós aqui temos motivos para clamar a Deus por nossa família. E no texto que lemos hoje, o contexto desse texto que lemos hoje é que está acontecendo aqui uma crise familiar. Davi, por exemplo, vem de uma família complicada. E quando Davi é ungido rei, em lugar de Saul por Samuel, o problema ainda complicou mais ainda na casa dele. Porque todos os irmãos de Davi esperavam que algum deles fossem ungidos, menos Davi. E aí Davi é ungido, mas em vez de Davi sentar no trono de rei, Deus o coloca na escola do quebrantamento. Quem sabe nesta noite Deus esteja querendo nos colocar na escola do quebrantamento. Num determinado dia, os irmãos de Davi mais velho estavam numa guerra e o Jessé disse para ele: vá lá levar uns queijos para os seus irmãos. Quando ele chega naquele ambiente, os soldados de Saul estavam com muito medo de um gigante. Já tinha isso há 40 dias fugindo desse gigante. E Davi se dispõe a enfrentar o gigante. E porque Davi se dispõe a enfrentar o gigante, já Davi mais uma vez provoca, ou isso provoca ira nos seus irmãos mais velhos. Então Davi já vem de uma família onde ele estava enfrentando muitos problemas. Mas naquele dia ele fica sabendo que a recompensa para quem derrubasse aquele gigante era casar com a filha do rei. E aí Davi disse: oxe, eu já tenho a unção de rei. E casar com a filha do rei, então, prato feito, tudo feito. Pois bem, ele se torna genro do homem que havia de suceder. Só que este homem que ele havia de suceder, o Saul, daqui a pouco vira a casaca e começa a perseguir Davi para matar Davi. Irmãos, o que temos agora é o sogro querendo matar o genro. Vocês já viram algum problema na família pior do que esse? Só que o sogro, Davi sabe que o sogro é rei, e ele sabe que embora o sogro não estando andando numa vida direita, ele não pode atentar contra a vida do rei. O que é que Davi faz? Davi decide fugir. Fugir para as cavernas, para os campos, para os desertos, para todo lado. E ele não tem mais para onde fugir. Aí ele foge do território de Israel e vai buscar asilo político no território dos inimigos de Israel, entre os filisteus. E leva consigo um bando de homens amargurados, diz o texto, que ele tinha reunido, treinado, que eram seus aliados, soldados, e que a Bíblia diz que eram 600 homens, e suas famílias respectivas. E este rei filisteu resolve amar Davi, cuidar de Davi, dar atenção para Davi, aos seus soldados que estavam acompanhando, às filhas, aos rebanhos, aos filhos. E até designou a cidade específica para Davi ficar com a sua família respectiva e seus homens e suas famílias respectivas. Quando de repente, meus amados, esse rei filisteu declara guerra contra Saul. Veja que como ficou agora difícil. O rei filisteu declara guerra contra Saul. Quem é Saul? O sogro de Davi. Nesse momento, Davi já era o escudeiro do rei filisteu. Davi está na frente do exército do rei filisteu, defendendo o inimigo de Israel. E agora? Que constrangimento. Olha que tensão mais uma vez para a vida de Davi.
Sorte que nessa hora os filisteus disseram assim: esse homem não deve ir com a gente, não. Primeiro, ele é israelita. Segundo, ele é guerreiro. Se ele se voltar contra nós, nós estamos perdidos. Então dispensaram Davi. Só que, meus irmãos, quando Davi volta para a cidade de Ziclag, a cidade refúgio dele, o texto nos deixa claro que ele consta que a sua cidade tinha sido atacada. Sua cidade, Ziclag, teria sido ferida, queimada, e pior, os amalequitas tinham levado embora os despojos, os rebanhos, e tinham levado embora as mulheres, os filhos e as filhas. Quando ele chega a ver esse cenário, sabe o que acontece? Pior ainda, os homens que eram seus aliados, os 600 soldados, se revoltam também agora contra Davi. Porque quando mexe com a sua família, mexe também com você. Nada mais desestrutura a vida da gente do que mexer com a nossa família. Então mesmo aqueles aliados a Davi estão também agora contra Davi. Estão querendo, diz o texto, que estão querendo apedrejá-lo, estão querendo matá-lo. E é nesse cenário que surge o tema dessa noite aqui para nós. Lute pela sua família. Porque, meus irmãos, o cenário aqui era um cenário muito ruim. Davi está em território estrangeiro. Davi foi atacado por um inimigo que chega e destrói a sua cidade, que queima a cidade, que fere pessoas, que leva cativo filhos, filhas e mulheres. Quando ele chega, os aliados e os soldados se voltam contra ele. E agora Davi está, como muitas vezes estamos na nossa crise familiar. Davi agora está sozinho. Aquele que antes tinha 600 soldados com ele. Davi agora está sozinho. Davi agora está sem força. Davi não tem mais estratégia. E ele não tem capacidade de resolver aquele problema. Quem sabe em algumas crises familiares você se encontrou desse modo. Você se encontrou sozinha. Você encontrou sem força. Você se encontrou em meio ao perigo que sua família estava passando. Você se encontrou sem estratégia, sem capacidade de resolver aquele problema. E ele não pode ter paz porque a sua família está nas mãos do inimigo. Seus homens estão revoltados, cada um por conta de seus filhos e suas filhas. E a pergunta é: o que fazer nesta hora? Quando você percebe que tem luta dentro da nossa própria casa e o nosso coração está assolado, porque nosso coração não tem paz, porque o problema atingiu a nossa família. O que fazer nessa hora? E Davi nos traz algumas lições nessa noite. Lute pela sua família. Em primeiro lugar, você precisa lutar por sua família com os olhos molhados de lágrimas. Como você tem lutado por sua família? Como você tem lutado para ajudar problemas com seus parentes? Como você tem lutado para ajudar, para resolver seus conflitos, seus problemas na família? Primeira lição que Davi nos dá nesta noite é que devemos lutar por nossa família com os olhos molhados de lágrimas. Veja o versículo 4. 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Permaneça com a sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Diz o versículo 4. Diante daquela crise familiar, diante daquele momento que Davi está sozinho, que Davi não tem mais estratégia, e que até os seus aliados estão contra ele. Davi está sozinho. Qual é a atitude que Davi toma? Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Primeira lição nesta noite: lute pela sua família com os olhos molhados de lágrimas. Chore até não ter mais forças
para chorar. Quero dizer aos irmãos que poucas coisas muitas vezes nos fazem chorar. Poucas coisas muitas vezes nos levam às lágrimas. E tem pessoas que lutam com ira, tem pessoas que nesses momentos lutam com raiva, mas sabemos que lidar com ira e com a raiva nem sempre ajuda. Nem sempre soluciona o problema que estamos passando. Mas o que é que você e eu sabemos do que é lutar por nossa família com lágrimas, com choro? O que é que nós sabemos? O que é que isso implica? Choro implica, como eu já falei nesta noite, em quebrantamento. Choro implica em se colocar na posição que Davi estava, onde podemos dizer, sabendo que nossa família não é perfeita, que há problemas, que precisamos abrir os olhos, precisamos corrigir, precisamos agir, muitas vezes não sabemos o que fazemos. E choro aqui implica em dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer. Choro significa dizer: Deus, eu não tenho estratégia. Porque sabemos que o ser humano não é um botão que você vai lá e desliga e liga a hora que quiser. Não é verdade? Quem tem filhos, por exemplo, sabe que às vezes a gente pede para fazer alguma coisa e acaba fazendo outra. Mas não adianta você simplesmente também falar, porque uma fala só pode não produzir o efeito que você quer. Mas de repente, aquilo que você não administra, aquilo que você disse: Deus, eu não sei o que fazer. Aquilo que você disse: Deus, eu não tenho estratégia. Aquilo que você de repente não administra, aquilo que de repente você não pode, aquilo que de repente você não tem capacidade de resolver. As lágrimas abrem o caminho do quebrantamento. E de repente, vemos a mão invisível do Onipotente ser acionada a nosso favor. Porque aquilo que você não resolve com argumentos, aquilo que você não resolve com lógica, aquilo que você não resolve com gritos, aquilo que você não resolve com a lei, quando precisamos da lei, você muitas vezes alcança vitória com as lágrimas. Essa é a primeira lição que Davi nos mostra aqui nesta noite, nessa crise familiar, nessa luta, onde ele se acha sozinho, sem estratégia, mas ele se encontra na posição correta, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. As maiores vitórias, elas não são obtidas quando você está com o coração. As maiores vitórias, elas são obtidas quando estamos com o coração quebrantado diante de Deus com lágrimas. Talvez você que é mãe tenha chorado mais pelos seus filhos do que os pais, do que o pai. E ao longo da história, sabemos que homens de Deus também têm sido frutos, têm sido filhos das lágrimas de suas mães. Diz a história do cristianismo que na África tivemos 3 grandes líderes: Tertuliano, Cipriano e Agostinho. E trazendo um pouco da história de Agostinho, diz que Agostinho viveu no período de sua juventude longe de Deus. Como é difícil para um pai cristão, uma mãe cristã, ver seu filho ou sua filha longe de Deus. Como é difícil uma esposa que vê seu marido incrédulo, uma esposa cristã. Como é difícil para um marido crente também ver sua esposa incrédula. E aqui a gente sabe de uma pessoa, um grande líder na história do cristianismo, chamado Agostinho, que viveu sua juventude longe de Deus. Seu pai não foi um bom exemplo para o filho.
Seu pai era pagão e mundano. Seu pai não entrou para a história como alguém que tinha conduzido o filho para mais perto de Deus. Já não podemos dizer o mesmo da mãe. Sua mãe piedosa, de nome Mônica. Embora Agostinho vivesse uma vida totalmente dissoluta, Mônica, sua mãe, nunca desistiu de orar e chorar diante de Deus por seu filho. Mônica, meus amados, viu a resposta de suas orações antes de falecer. Amém, glória a Deus. E ainda diz a história que Mônica orou pelo seu filho 30 anos. Um dia, diz a história que Agostinho, angustiado com sua própria condição, Agostinho foi até o jardim e recebeu de uma criança que morava perto de sua casa um papel que continha Romanos 13:13, que dizia o seguinte: dizia no papel que Agostinho recebe da criança: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Diz a história que Agostinho leu com atenção e foi tocado pelo Espírito Santo, experimentando assim uma radical transformação de vida. Mônica, na história do cristianismo, é um exemplo fiel de uma mulher que, a despeito das influências negativas de seu marido sobre a vida de seu filho, orou e chorou diante de Deus e foi honrada por sua fé e perseverança. Ambrósio, ouvindo essa história, Ambrósio disse o seguinte: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Um filho de tantas lágrimas. Sabe o que é chorar? 30 anos. Chorar até não ter força mais para chorar. Como pais, podemos aprender com Mônica, uma mulher que pela fé viu seu filho salvo do pecado. Uma mulher que não desistiu de orar pela salvação de seu filho. Deus vê a intensidade de nossas súplicas e as lágrimas derramadas em favor dos nossos queridos. Em nossas igrejas, meus irmãos, há muitos pais que desejam ver seus filhos nos caminhos de Deus. Talvez muitos destes filhos tenham vivido a infância dentro de uma igreja e hoje estão distantes. Muitos vivendo uma vida dissoluta como a de Agostinho. E o segredo para vencer a luta é nunca desistir. Orar sempre e fazer como o pai do filho pródigo que, pela fé, todos os dias ia para a estrada esperar pelo retorno do filho amado. Quantas vezes mães que se achavam que não tinha mais jeito a situação, mães que estavam quase jogando a toalha fora, e de repente os filhos das lágrimas é tratado, é transformado, é curado, é libertado, é restaurado, é cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus levanta como vaso de bênção nas suas mãos. Quantas vezes as vitórias mais sublimes da vida são fruto das lágrimas de um pai ou de uma mãe. Dar bronca, meus irmãos, nem sempre resolve. Passar um sermão nem sempre resolve. Mas as lágrimas são irresistíveis. A Bíblia diz que Deus recolhe no seu ódio celestial as nossas lágrimas. Esse é o primeiro instrumento para você lutar pela sua família. Primeiro instrumento para você lutar pela sua família. Lute com os olhos molhados de lágrimas. Não esqueça disso. Gostaria que você tentasse marcar esses pontos em sua mente. Lute com os olhos molhados de lágrimas. Em segundo lugar, você só não precisa lutar por sua família com os olhos de lágrimas, mas precisa lutar também por sua família com ânimo renovado. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6.
Veja a segunda coisa que Davi faz. Tudo estava um caos. Ele estava chorando, seu rosto estava cheio de lágrimas. Né? Diz o texto que choravam até não terem mais forças para chorar. Então, o negócio não tinha sinal de que estava bom. O negócio não tinha sinal que estava caminhando bom, que ia melhorar. Mas veja o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, está piorando. Estava com os olhos de lágrima, molhado de lágrima, chorando até não ter mais força, e parecia que as coisas não iam piorar, porque seus aliados agora estão contra ele. Veja, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. E agora vem, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Segunda coisa que precisamos entender para lutarmos pela nossa família. Você não só precisa lutar por sua família com os olhos de lágrimas, mas em segundo lugar, você precisa lutar por sua família com ânimo renovado. E sabemos que tem hora que você, quem sabe, levanta as perguntas, porque será que vale a pena? Eu tenho chorado tanto, tenho chorado até não ter mais força. E será que vale a pena? Eu oro, eu jejuo, eu choro, mas parece que o problema não resolve. E parece que até aquela pessoa que estamos orando, que estamos jejuando, que estamos com o pensamento de que haja uma ação de Deus, uma intervenção de Deus, parece que aquela pessoa ainda fica com o coração mais duro, mais difícil. E note uma coisa muito importante, quero chamar também sua atenção nesta noite, é que antes do texto dizer que Davi se reanima no Senhor, tem uma palavrinha lá, olhe de novo, versículo 6, lá no final. Antes do nome Davi tem a palavra porém. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Antes de dizer que ele se reanimou, tem a palavra porém. O que é que isso significa? Isso significa, basta olharmos para os versículos anteriores. Esse porém é como se fosse entretanto, é como se fosse mas. Esse porém significa apesar dos problemas. Aleluia. Apesar das pessoas estarem querendo matá-lo. Apesar de Davi estar sozinho. Apesar de Davi não ter estratégia. Apesar dessa crise ter desabado sobre a sua família. Apesar da sua família estar nas mãos dos inimigos, apesar dos aliados estar contra ele, apesar do choro que está molhado no seu rosto, molhando seu rosto, o texto diz, porém, ele se reanima no Senhor, seu Deus. Isso significa para nós, meus irmãos, que o ânimo renovado, se reanimar no Senhor, seu Deus, não é fruto das circunstâncias, não é fruto de bons sinais que pode de repente começar a aparecer em nossa casa. Quem sabe, muitas vezes a gente diz, olha, estou vendo que parece que as coisas estão melhorando, então vou me reanimar. Estou vendo que a coisa parece que está ficando melhor, então vou me reanimar de novo. Não. A situação, como vimos aqui, se formos olhar os versículos anteriores, a situação está de pior a pior. A situação está um caos. Mas ele não se reanima por causa das emoções. Ele não se reanima por causa dos aliados. Ele não se reanima por causa das circunstâncias estarem, quem sabe, favoráveis. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Deus
A Bíblia diz que a nossa força vem de quem? De Deus. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada. Jesus disse que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É como disse o louvor nesta noite, com a nossa irmã Andréa: pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. É uma casa que não é perfeita. É uma casa que tem suas lutas, tem seus conflitos, tem suas tensões. É uma casa que talvez você tenha orado, você tenha chorado até não ter mais força. Você tem jejuado e parece que as coisas estão piorando. Mas você se reanima no Senhor seu Deus. Por quê? Porque a casa que conheceu o Senhor nunca mais saberá viver sem Ele. Porque o Senhor é a nossa alegria. Porque o Senhor é a nossa força. Eu quero encorajar você nesta noite a se reanimar no Senhor seu Deus. A parar de olhar se tem sinais bons, se não tem. A parar de olhar ou de pensar que seria bom se tivesse um carro melhor, seria bom se tivesse uma casa melhor, seria bom se tivesse em outro estado, em outra cidade. Seria bom se não tivesse a pandemia. Muitas coisas dessas que falamos são realmente bons, mas não é tudo. Cristo Jesus é tudo. E Ele se reanima no Senhor seu Deus no momento mais difícil, no momento mais perdido de sua situação. Ele se reanima no Senhor seu Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez o céu e a terra. Nossa alegria não depende da nossa conta bancária. Nossa alegria não depende do nosso emprego. Nossa alegria não depende do marido, não depende da esposa. Nossa alegria não depende dos próprios filhos. Nossa alegria está no Senhor. E é nele que devemos se reanimar, no Senhor nosso Deus. É nele que, quem sabe, você não está vendo nada no horizonte. Quem sabe as nuvens estão tudo escuras. Mas apesar da situação, você pode se reanimar no Senhor seu Deus. Porque quem faz a obra, como eu disse nessa noite, é Deus. Quem muda as pessoas, quem aquebranta as pessoas é Deus. Não somos nós e nem as circunstâncias que, porventura, serão favoráveis. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Podemos dizer, milagre não aconteceu, mas podemos esperar o milagre acontecer. O coração ainda não foi tocado, mas podemos esperar que o coração seja tocado. Você não está vendo nenhum sinal, mas podemos esperar o menor sinal que seja. E certamente a promessa da restauração vai chegar. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Então, em primeiro lugar, nessa crise, em primeiro lugar, lute por sua família com os olhos molhados de lágrimas. Segundo lugar, você precisa se reanimar no Senhor, seu Deus. Você precisa parar de olhar para o monte, de olhar para as lutas, para as dificuldades. Eu olho para o monte, de onde me virá o socorro? E a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor. Terceiro lugar, você precisa lutar por sua família orando a Deus. Versículo 7. Olhe para a sua Bíblia, versículo 7. Disse Davi a Abiatar. Veja o que Davi faz. Depois de já ter derramado suas lágrimas, até o ponto de não ter mais força para chorar. Depois dele se reanimar no Senhor seu Deus, o que é que Davi faz? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8. Veja o que ele está querendo fazer. Então faz o que Davi?
Consultou Davi ao Senhor. Davi consulta sua conta bancária. Davi consulta se tem sinal favorável. Davi consulta se ele tem bens materiais. Ele consulta se tem pessoas ao seu redor. Ele consulta ao Senhor. Terceira coisa, lute por sua família orando a Deus. E é engraçado que às vezes a gente pede para algumas pessoas orar e as pessoas não querem orar porque dizem que não sabem orar. Mas a Bíblia também nos alerta, também nos diz isso, que nós não sabemos orar como convém. Mas devemos crer também no que a Bíblia diz. Continua no mesmo versículo dizendo que o Espírito Santo está conosco, com gemidos inexprimíveis. E veja uma ilustração sobre: será que eu não sei orar? Será que eu tenho que ter palavras bonitas? Será que minhas palavras têm que ser duradouras? Tem que ser uma hora de oração, muito tempo de oração? Diz uma ilustração que tem como título O Tapetinho Vermelho. Tente escutar essa ilustração. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la a um médico, e vendo que apesar de seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixar aquela menina sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima, em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até sua casa. Ela teria que trazer aquela menina para ser examinada. Desesperada, por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas, fazendo suas orações, e ela resolve também se ajoelhar. Ouviu as orações daquelas mulheres, e quando chegou a sua oportunidade, também levantou sua voz e disse: veja a oração da mulher. Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. E ela continua na oração. É muito fácil. É só o Senhor seguir o caminho das pedras. E quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa aquela vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. As senhoras que tudo acompanhavam, esforçavam-se para não rir. E ela continuou. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cura a minha netinha. Obrigado. E quando todos achavam que ela tinha terminado de orar, ela disse: Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Depois que a dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão brincando com suas bonecas. Menina, você já está de pé? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: um médico esteve aqui. Vovó, deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vó. Sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Vó, ele mandou dizer que foi fácil achar a nossa casa. E que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho do jeito que você pediu.
E a lição nessa história tão emocionante é que Deus não está preocupado se você sabe falar bonito, se suas orações têm frases de efeito, porque Deus não escuta as suas palavras bonitas, Ele vê, Ele lê o seu coração. Amém. Fale com Deus, Ele resolve a sua crise, os seus conflitos. Tem problemas na nossa casa, na nossa família, que não resolvemos com discussões, não resolvemos com argumentos, não resolvemos nem com brigas. Ninguém muda, ninguém com discussão nem com brigas. Você não vai ganhar a vitória na sua casa com quebra de braços, mas com oração. Talvez nada nesse mundo seja mais poderoso e mais eficaz do que a oração. Apocalipse capítulo 8 diz que quando você ora, as orações sobem do altar para o trono, e do trono são derramados para a terra as intervenções sobrenaturais de Deus. Alguém já disse que quando você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Note também uma coisa, que na oração de Davi ele faz apenas 2 perguntas. Uma oração bem simples. Olhe no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, olha a oração de Davi. Será que foi mais de hora? Será que foi palavra difícil? A oração de Davi é 2 perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi faz apenas 2 perguntas. E nessas 2 perguntas, Davi estava dizendo o seguinte para Deus: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu devo reagir? Quando você ora, sabe o que acontece? Deus responde ao que aconteceu aqui. E Deus respondeu a Davi. Veja a resposta que Deus dá. Versículo 8. Davi pergunta, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei, responde-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O Senhor responde e o Senhor dá uma promessa. E aprendemos aqui que a oração de Davi também é uma oração simples. Então, quero encorajar você também nesta noite a lutar pela sua família. Não com armas carnais, mas com armas espirituais poderosas em Deus. Para desfazer as obras do inimigo. Para quebrar fortalezas. Para trazer, meus amados, é o que mais precisamos, convencimento de pecado. Para abrir os olhos da alma. Para trazer esperança para a família. Deus faz, meus irmãos, e quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Lute pela sua família com os olhos molhados. Lute pela sua família com ânimo renovado. Lute pela sua família com oração. E em quarto e último lugar, lute pela sua família literalmente entrando num campo de batalha. É um campo de batalha. Oração não dispensa ação. Você ora, mas você também precisa agir. E agir sem oração é insensatez. E a mesma coisa, orar sem agir é omissão. Veja o versículo 9 e 10. O que é que Davi faz? Ele entra num campo de batalha, ele reage, ele age. Versículo 9 e 10. Partiu, já começa com o verbo partir. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém,
E os 400 homens agora, porque 200 ficaram cansados, 400 homens continuaram a perseguição. Pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados, que estavam passar o ribeiro de Besor. O que é que está ao seu alcance para a sua família melhorar? O que é que você precisa fazer para a sua família melhorar? Faça. O que é que é preciso mudar? Mude. Qual é a postura que você precisa assumir? Assuma. Porque oração sem agir é omissão. Diz a Bíblia que Davi não fica de braço cruzado esperando um milagre acontecer. Ele sabe que Deus deu uma promessa, como vimos aqui no versículo 8, final do versículo 8. Deus disse, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ele sabe que Deus deu a ele uma promessa. E com base nessa promessa, ele vai trabalhar. Ele vai lutar. Ele não só molha o seu rosto com lágrimas. Ele não só se reanima no Senhor. Ele não só ora, mas ele também age. Ele também muda. Ele também age. Ele parte. Ele luta. É preciso também dizer aos irmãos que o que Deus promete em nossa caminhada não é a ausência de luta. Temos aqui uma promessa. Mas não foi uma promessa de que Davi não ia ter luta. Mas foi uma promessa de que Davi ia ter vitória. Não é. A promessa de Deus não é jornada fácil. Mas é chegada segura. 200 soldados ficaram para trás. Estavam cansados. Mas se você tem a promessa de que Deus vai abençoar, se você tem a promessa que Deus vai restaurar, que Deus vai restituir aquilo que o inimigo tomou lá dentro da sua casa, você não vai desistir. Você vai até o fim certo da vitória. Foi isso que aconteceu aqui com Davi, na crise da sua família. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi partiu, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes e as pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, nada Davi deixou de trazer de volta. Veja o versículo 17 em diante. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Isso nos traz também a última lição. Não aceite nada menos do que a plena vitória de Deus dentro da sua casa. Não te contente com meias vitórias. Davi não deixou nada nas mãos do inimigo. Tudo ele tornou a tomar de volta. Isso significa que é hora de pensarmos o seguinte: meu Deus, o que é que eu já tive como dádiva tua na minha casa que hoje eu não tenho mais? É hora de pensarmos isso. É hora de refletirmos sobre isso. O que é, Deus, que eu já tinha de dádiva tua na minha casa que eu não tenho mais? Será que era um sorriso que eu tinha na minha casa e não tenho mais? Será que era o diálogo que eu tinha na minha casa e não tenho mais? Será que antes de sair da minha casa eu dava um beijinho no marido, ou na esposa, ou nos filhos, e isso não tem mais?
Será que é chegar em casa e dar um abraço que tinha antes e não tem mais? Será que era o prazer de assentar ao redor da mesa para uma refeição e isso não tem mais hoje? Será que o prazer era de ir para a igreja juntos e hoje não tem mais isso? O que é que um dia você já teve de uma maneira expressiva, como dádiva de Deus dentro da sua casa? E com o tempo isso foi perdendo brilho, entrou na rotina pesada, árida, seca, e foi acabando e você precisa tomar de volta. Quem sabe no relacionamento conjugal. Quem sabe algumas coisas foram esquecidas. Quem sabe o brilho nos olhos. Quem sabe o carinho. Quem sabe o beijo, o afago. Quem sabe uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Coisas pequenas que talvez você nem esteja percebendo. Tome de volta. Que o melhor que você já teve até hoje seja a medida mínima do que Deus vai fazer daqui para frente. Percebemos que aquilo que parecia ser a maior tragédia veio a se tornar a maior bênção. Às vezes, é uma atitude de um membro, de um dos casais, de um do casal, de um dos filhos, na família, que pode mudar o clima de dentro da família. Note que os 600 homens queriam matá-lo. Pense se Davi fosse enfrentar esses 600 homens. Pense se Davi fosse discutir com esses 600 homens. Davi molha seu rosto com lágrimas. Davi se reanima no Senhor. Davi consulta o Senhor em oração. Davi escuta a resposta de Deus. Davi age. E os 600 soldados, seus 600 aliados, estão do lado de Davi de novo. A melhor estratégia é parar e dizer: agora só Deus. Como Davi fez. Eu não tenho mais recursos. Eu não tenho estratégias. Eu não sei mais o que fazer. E quando fazemos isso, e quando nos voltamos para Deus, quando ficamos na dependência e na obediência à resposta de Deus, Deus inclina, meus irmãos, o coração das pessoas. Deus muda a disposição do coração das pessoas. Deus reúne de novo aquilo que estava separado. Aquilo que parecia ser uma derrota aparece demonstrando um sorriso com a mais consagrada das vitórias. Porque Deus, Ele pode fazer a obra. Lute pela sua família com olhos molhados até não ter mais força de chorar. Lute pela sua família com ânimo renovado, porque sua força, seu ânimo não vem das circunstâncias, vem do Senhor. Ele é quem pode. Ele é quem pode fazer. E Ele faz muito mais do que aquilo que pensamos e pedimos. Em terceiro lugar, lute por sua família orando a Deus. E por último, lute por sua família entrando num campo de batalha. Orando, mas também agindo. O que é que eu posso fazer disso? O que é que eu preciso deixar de fazer? Onde eu estou errado? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? E que Deus abençoe cada família no nome de Jesus. Vamos orar? Eu convido a irmã Andréa. Vamos, nesse momento, louvar. Um louvor que há discussões de que pessoas que não concordam com esse louvor, mas nesta noite, no que ouvimos, esse louvor se aplica e se aplica muito bem no que ouvimos nessa noite. Então convido a irmã Andréa e eu convido você, se puder, você ficar de pé com a sua família. Se você puder pegar na mão aí de quem está aí com você. Eu falo da família, né? Porque estamos naqueles dias que
estamos com cuidado, né, da prevenção. Mas se você tiver aí com sua família, pegue na mão aí do seu parente, do seu pai, do seu pai ou da sua mãe, ou dos seus filhos, ou da sua esposa, ou pense na sua família, se você estiver sozinho, e ore pela sua família. Faça desse louvor a sua oração nesta noite. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que isso é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que isso é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Pai, queremos te pedir, Senhor, nessa noite por cada família, Senhor. Quem sabe tenha chegado, Senhor, alguma mulher aqui nesta noite preocupada com a criação dos seus filhos, com o relacionamento com seus filhos, com o relacionamento com seu esposo.
Que sabe chegou, Senhor, algum marido, algum homem aqui também assim nesta noite. Ou, Senhor, alguma criança que tem, Senhor, sofrido, Senhor, a falta de atenção dos pais, ou, Senhor, a falta de discernimento dos pais. Queremos te pedir por todas as famílias, as famílias daqui do Sítio Agudo, as famílias de Umbuzeiro, as famílias do nosso país, do mundo, Senhor. Sabemos que família é projeto teu, Senhor. Sabemos que muitas vezes, ó Senhor, queremos resolver com nossas armas, com nossas forças, ó Senhor, do nosso jeito, com o Senhor, com nossa inteligência. Mas, ó Pai, queremos te dizer nessa noite que estamos sem estratégia. Queremos te dizer nessa noite que estamos sozinhos, não sabemos o que fazer, Senhor. E dizemos isso nessa noite, dando lugar, Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor intervenha em cada família, em cada causa, Senhor. Somos teus, Senhor. Entregamos nossas famílias em tuas mãos. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nos convence, ó Senhor, do nosso pecado. Nos convence, ó Senhor, convence o homem, a mulher, os filhos, daquilo que precisamos mudar. Nos convence, ó Senhor, enxergarmos aquilo que temos pecado contra o Senhor. E, Senhor, restitui. Restitui aquilo que é a tua vontade, ó Senhor. Restaura aquilo que é a tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada família aqui. Que venhamos ter famílias abençoadas, famílias restauradas, corações aquebrantados, para que assim também venhamos ter igrejas também saudáveis ao Senhor. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família. Ela é tua, Senhor. É assim que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Sara-me e por teu azeite minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu convido a Edivânia para fazer a oração final. Ok. Convido a Edivânia a fazer a oração final. Em seguida estarei dando a bênção. E depois que a gente encerrar ali a live, aí a gente trouxe aqui um quadro e gostaria que você registrasse uma foto com a sua família, tá certo? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É motivo de alegria estarmos todos aqui juntos. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu até aqui, Pai. Obrigada por todos que o Senhor trouxe até aqui para ouvir a tua palavra. Aplique nossos corações, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Nos leva, Senhor, aos nossos lares em paz. Nos dá uma boa noite, Senhor. Um sono reparador, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sábado estarei trazendo mais uma mensagem para a família aqui, tá certo? Então, traga, quem puder, traga seu esposo, quem puder, traga seu filho, sua filha. Que Deus abençoe cada um. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tem algum aviso, irmã Maria? Quarta-feira tem estudo, né? Quarta-feira tem estudo, tá bom? Ô João, por favor. João vai concluir aqui a live. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado.
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.